Começar 2 minutinhos antes, para a gente não ficar aqui esperando. Vamos lá. Pastor Silas não pôde estar aqui de manhã, ele está em viagem, mas à noite ele vai estar aqui. Eu estou, pela graça de Deus, tentar substituí-lo. Ele terminou aquela sequência de estudos da Bíblia, dos livros da Bíblia, e começou alguns estudos aí avulsos. Pensando nisso, eu também quero partilhar um pouco com vocês um estudo avulso que tem um pouco a ver com o tema, inclusive, da mensagem da noite. Só quero que você faça uma errata aí. Se você tiver com o boletim na sua mão, tiver uma canetinha, acho que é por alguma questão de digitação, não sei se o problema está no teclado ou quem estava atrás dele, não é 1 Coríntios, é 2, tá? Então, você coloca mais um risquinho aí na frente, fica resolvido o problema, tá? Se você gosta de ir lá para a Bíblia para verificar, saiu aí o texto errado. Pois é, hoje vai ser dose dupla, irmã. É benção. Isso, ele vai estar na ceia. Muito bem, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus 9. Versículo 35 em diante. Mateus 9, 35 e diante. Vamos fazer uma oração antes da gente ler o trecho bíblico. Pai, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos ouvidos para ouvi-lo e coração para aprender, para que a tua palavra se torne vida e viva em nós, em nome de Jesus. Amém. Mateus 9, 35 e diante diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Esse texto é fabuloso. Eu gosto muito desse texto, porque, na minha opinião, aqui nós temos uma síntese do que foi o ministério profético de Jesus na terra. Um dos objetivos e o mais importante do Mateus, do discípulo Mateus, quando escreveu esse evangelho, foi de dizer que Jesus é o Messias. Então é muito importante para Mateus, quando ele faz os seus relatos acerca da vida de Jesus, acerca dos eventos de Jesus, acerca das palavras de Jesus, ele tentar fazer com que o judeu que lesse o seu evangelho pudesse enxergar indícios nas atitudes, nas palavras de Jesus, que Jesus de fato era o Messias que os judeus esperavam. Então o grande propósito do evangelho de Mateus é afirmar que Jesus é o Messias. E esse texto, então, de uma forma muito clara, muito objetiva, trata essa síntese do ministério de Jesus. Se você gosta de grifar, gosta de anotar, olha que interessante os verbos que estão aqui e algumas ligações entre o texto, né? Diz assim, que Jesus ia passando, ou seja, Jesus passava por perto, Jesus caminhava na cidade, Jesus era urbano, Jesus ensinava na igreja, nas sinagogas, pregava as boas novas, curava as enfermidades, Jesus tinha compaixão das multidões, Jesus via as multidões como aflitas, desamparadas, sem ovelhas, como pastor. Ou seja, esse é o ministério de Jesus. Um ministério de ensino, um ministério de proximidade, um ministério de cura, um ministério de restauração, um ministério de proclamação da palavra que salva. Então isso é fabuloso, a gente olhar para esse texto e já pegar aqui essas nuances a respeito do ministério de Jesus. Tudo bem? Isso está claro para você? Agora,
Se a gente pudesse pensar em espiritualidade a partir do ministério de Jesus, o que nós poderíamos pensar a respeito de espiritualidade a partir do ministério de Jesus? Quando a gente pensa em espiritualidade, o que nos vem à mente? Quando a gente pensa em Cristo e uma espiritualidade voltada para Cristo. Espiritualidade todo mundo tem em comum. Espiritualidade é algo nato em qualquer cultura, em qualquer época. Você pode partir do princípio da Bíblia, do criacionismo, você pode partir de qualquer outro princípio paralelo de desenvolvimento da sociedade humana, que você vai perceber que a espiritualidade é algo inerente a todos os seres. Você pode se remeter ao Éden, ou você pode se remeter às eras mesozoicas, paleolíticas e outras eras, você vai perceber que o fenômeno espiritual é uma coisa comum do ser humano. Nós organizamos a nossa espiritualidade a partir de Cristo. A nossa espiritualidade está baseada na pessoa de Jesus Cristo. Existem outras pessoas que organizaram a sua espiritualidade em outras coisas, em paus, em madeira, em estátuas, em dogmas e outras coisas mais, que não são aqueles que nós defendemos. Tudo bem? Agora, quando Jesus quer ensinar aos seus discípulos, a partir desse seu ministério, o que é espiritualidade, eu sempre me pergunto o que ele tinha em mente. E, basicamente, o que Jesus tinha em mente é: a espiritualidade centrada em mim parte do princípio de que as pessoas precisam entender efetivamente quem eu sou e a obra que eu realizei. Não dá para a gente pensar numa espiritualidade centrada na pessoa de Jesus Cristo sem entendermos quem Jesus é e o que efetivamente Ele fez. E eu tenho um pouco de dúvidas, né, e não digo isso de uma forma geral, mas em grande parte, de que existem muitas pessoas que dizem que a sua espiritualidade está centrada em Cristo, mas efetivamente elas não têm uma ideia clara de quem Cristo é e do que de fato Cristo fez. Nós vivemos num país cristão, mas eu me pergunto isso. E talvez por não entender quem Cristo é e que o que Cristo fez, por não ter essa espiritualidade sadia, e o texto aqui vai nos ajudar a entender isso, elas têm dificuldade de se render completamente. Existem algumas resistências, porque elas não se sentem talvez seguras ao ponto de se entregarem completamente a Cristo. Na verdade, essa temática é forte na Bíblia quando você olha para algumas parábolas de Jesus, principalmente as parábolas relacionadas ao reino dos céus. Inclusive, nós falamos sobre esse assunto aqui numa das quartas-feiras. A melhor parábola, ou o melhor evento para a gente entender isso, da dificuldade que as pessoas têm de se render, ou da graça que as pessoas têm de se render a Cristo, está lá no Evangelho de Mateus. Até coloca para nós ali, capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44. Diz assim, olha que interessante essas duas parábolas. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Versículo 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Vai adiante. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Essa é uma parábola pequena, as duas parábolas são muito curtas, mas elas estão interligadas em si, porque elas querem falar exatamente desse princípio, de quem entende o que Cristo é, o que Ele veio implantar e que está disposto a se comprometer efetivamente com o que Ele é e o que Ele veio implantar. Quando a gente olha para a parábola do tesouro escondido, a gente percebe que um homem tinha um grande tesouro, e tesouro é uma coisa muito valiosa. E ele foi capaz de abrir mão de todo o seu tesouro em detrimento de um campo, de um terreno que ele disse, esse terreno vale o investimento, esse terreno vale tudo o que eu tenho, então eu abro mão de tudo o que eu tenho para comprar esse
terreno. Ou seja, o que é mais valioso não é o que eu tenho, mas é o que eu vou acabar de possuir aqui. Não é bonito isso? Quando você pensa no reino, a entrega total, incondicional, em prol do reino. Isso não tem a ver com obras. Isso tem a ver em consciência do valor do campo, do reino, daquilo que Cristo vem implantar. E aí a parábola da pérola é a mesma coisa. Um homem descobriu uma pérola de grande valor. Descobriu uma joia preciosa. E quando ele identificou aquela joia como sendo preciosa, fabulosa, formidável, ele foi e vendeu tudo o que ele tinha. Ele não vendeu parte do que ele tinha. Essa semana eu vi na internet, ouvindo alguma coisa na CBN, de que encontraram um diamante, não sei se vocês viram isso, uma pérola bruta aí foi encontrada essa semana, e a empresa a vendeu por 50 e tantos milhões de dólares. Então, alguém viu algo de muito valor, abriu mão de tudo o que tinha para comprar aquela pérola. E aqui está o princípio da espiritualidade fundamentada em Cristo. Por quê? Para você se render a Cristo, para você identificar efetivamente esse ministério messiânico de Cristo, você precisa confiar em quem Cristo é e no que Cristo fez. A hesitação de muita gente é porque, como eu vou me entregar, ou eu vou abrir mão de coisas para algo que eu não conheço? Como? Se você for pensar, o convite do reino é um convite um tanto quanto difícil, a priori, porque Jesus diz assim, você quer me seguir? Você tem que, primeiro, se negar. Mas como eu vou negar a mim se eu não conheço de fato quem Cristo é? Qual é o benefício que eu tenho de negar a mim em prol de outrem? Jesus diz assim, você quer ganhar a vida que eu tenho? Então, quem quiser ganhar a vida precisa primeiro perder a vida. Então, como eu vou estar disposto a perder algo por outra coisa que, de fato, eu não sei que tipo de valor ela tem? Então, uma das coisas que eu quero, nessa manhã, tentar refletir sobre a gente poder se entregar efetivamente a Cristo é que um dos princípios de Jesus ter vindo em forma de homem e ter vivido em nosso meio, passando por todas as cidades, povoados e fazendo tudo isso que nós acabamos de dizer, é que o desafio de Jesus para nós é que a gente possa conhecê-lo mais. E conhecer mais significa aprender mais sobre ele, entender um pouco mais sobre ele. Uma das coisas que Jesus não teve dificuldade foi de se expor e dizer, me observem, prestem atenção nas minhas palavras, observem o que eu falo, observem o que eu faço, estejam próximos a mim, estejam próximos daquilo que eu ensino, caminhem em intimidade comigo, assim como eu caminho em intimidade com o Pai. E eu acredito que só nesse caminho de intimidade, de observação, de aprendizado, é que o cristão efetivamente vai conseguir se render a Cristo totalmente. Ela não vai hesitar em abrir mão do seu tesouro escondido ou de todas as suas riquezas para comprar o campo ou a pérola de grande valor. E uma das grandes crises que eu percebo na nossa geração é que nós temos muitos cristãos, ou pseudo-cristãos, mas a questão é, eles se rendem completamente a Cristo. Eles se rendem plenamente a Cristo. A entrega deles é, de fato, incondicional a Cristo. Então eu quero tentar te ajudar a pensar nesse texto, como a gente pode se render completamente a Cristo, sem restrições. Talvez hoje seja uma oportunidade nessa escola bíblica da gente conhecer um pouquinho melhor Jesus, da gente ter um laboratório maior de observação a respeito de Cristo, para a gente poder se render mais a Ele. Eu confesso para você que não foi fácil para mim esse caminho. Levou anos para algumas áreas da minha vida eu consegui me render. Porque a gente tem uma tendência de se render a algumas áreas, mas não completamente. Mas o desafio é render-se completamente. Tudo bem?
Então Jesus é esse Jesus urbano, que passeia pelas cidades, pelos povoados. Jesus se importa com as pessoas. Isso é muito importante, a gente já tem em mente. O Jesus é um Jesus de perto, de relacionamento, um Jesus que vem ao nosso encontro, um Jesus que quer conhecer a nossa realidade, um Jesus que quer conhecer o nosso estilo de vida, um Jesus que quer conhecer o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, o que está acontecendo na minha cidade, o que está acontecendo no meu povoado. Jesus se interessava e se interessa por questões assim. Por isso que eu amo tanto Jesus. Jesus não é apenas uma deidade distante que me olha apenas pensando na minha alma, no meu espírito. Jesus se importa com os detalhes da minha vida. Então, ele vem e ele passeia pelas cidades, pelos povoados, vendo as crises, vendo as dores, vendo as alegrias, vendo como as pessoas vivem. Jesus se preocupa com você e comigo. Jesus é um Jesus que está atento a tudo que eu e você vivemos nos nossos povoados e na nossa cidade. Passeava, passando, olhando. Jesus é urbano, ele anda, ele está nas ruas, ele está nas calçadas, ele está no calçadão, ele está passando pelo comércio, ele está vendo o que as pessoas estão fazendo. Jesus, ele se importa com as pessoas. Uma outra coisa que Jesus fazia muito bem, Jesus ensinava. E Jesus não só estava na cidade, passeando pelas ruas, mas Jesus também estava no templo. E ali no templo, no lugar onde eles pregavam a palavra, onde eles desenvolviam os ensinos a partir da palavra, Jesus estava ali porque ele também era comprometido com a igreja. Ele é comprometido com a obra de Deus. Então ele ensinava nas sinagogas. E o texto é muito interessante, num outro texto que diz que as pessoas ficavam espantadas com a capacidade que ele tinha de ensinar. As pessoas ficavam espantadas porque ele falava palavras diferentes. Aliás, ele falava a mesma coisa, mas de um jeito diferente. E aqui está a autoridade dele sobre todas as coisas. Aqui está o poder dele. Na verdade, mal sabiam eles, né? João tem essa sacada e ele vai dizer isso no capítulo 1 de João. Mal sabiam eles que a palavra era o Cristo. Então tinha poder, tinha autoridade, porque não era alguém que estava falando sobre a palavra, era alguém que era a palavra falando sobre a palavra. Por isso que João diz assim: e o verbo era Deus, ou a palavra era Deus, o verbo estava com Deus, mas o verbo se encarnou, o verbo se fez carne, e olha que bacana, e ele habitou, ele veio, habitou entre nós, e nós vimos a sua graça, a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então Jesus ensinava com autoridade, porque ele tinha compromisso com o que ele ensinava. Jesus tinha compromisso na rua, nos povoados, nas cidades. Jesus tinha compromisso com o ensino. Jesus tinha um compromisso com o reino. E por isso, diz o texto, que ele pregava as boas novas. Ou seja, palavras de salvação. Ele não só ensinava, e são duas coisas distintas aqui, tá? Quando Jesus ensina na sinagoga, parte do princípio que eles usavam a revistinha de escola bíblica dominical deles, que eram os profetas, eram as leis, eram os salmos. Jesus usava a revistinha e ele ensinava com autoridade. Agora, quando Jesus pregava sobre o reino dos céus. Jesus falava de salvação. E quando Jesus falava de salvação, Jesus falava de novos valores, Jesus falava de novos modelos de espiritualidade, Jesus falava de vida que não estava baseada na vida deles, mas uma vida eterna. Olha que coisa linda. Se Jesus se preocupa com o presente, se Jesus se preocupa com o futuro, esse Jesus tem compromisso e ele anunciava a mensagem de salvação. E, basicamente, a mensagem de salvação de Jesus é a mensagem que começa pelo arrependimento dos pecados, da incoerência, da incompatibilidade entre o crer e o fazer.
E Jesus convidava as pessoas a uma mudança de vida. Então, eu quero que você tente entender que, para muita gente que tinha um estilo de vida já muito bem solidificado, para um religioso que já tinha feito da religiosidade dele a base da sua espiritualidade, alguém chegar e dizer assim, ó, você precisa mudar. Você não pode só apenas dar oferta, mas quando você der oferta, você não pode dar para que os outros te admirem. Você não pode dar para as pessoas te aplaudirem. Você tem que dar porque o seu coração é grato a Deus. Quando você for orar, a sua oração não pode ser pro forma. Não pode ser uma oração em que as pessoas te olham e dizem, olha esse irmão, que ungido que ele é. Olha que palavra, que oração. Não, a sua oração tem que ser uma oração que chegue aos ouvidos de Deus. Tem que ser uma oração sincera. E ela pode ser, inclusive, no secreto, porque o Pai vê em secreto. Então, Jesus começa a mostrar para eles que precisa haver algumas mudanças se eles querem se render a Cristo como Messias. Você está me entendendo? Estou tentando construir aqui uma ideia sobre Jesus. Então, vocês precisam mudar. E muitas vezes, se render a Cristo, a gente precisa mudar. Sim ou não? Tem uma música que é uma bossa nova, né? Se tivesse com o violãozinho aqui perto, até cantava agora. Que o João Alexandre cantava essa música. Ele diz assim, como foi? Até hoje eu não sei, mas confesso sim mudei, e mudei para melhor. Minha vida, meus problemas, tudo a Ele eu entreguei. É verdade, em Jesus mudei. E aí ele vai dizer assim, e para trás tanta coisa já ficou, o que eu era já não sou, pois Jesus me mudou. Quando penso nas aventuras e loucuras que passei, é verdade, em Jesus eu mudei. Legal demais essa música. Então, Jesus está convidando a mudança. E aí eu vou fazer um paralelo, quem eu era e agora quem eu sou. E as pessoas hesitavam a render-se a Cristo porque, que Messias é esse? Que homem é esse? Que não vem só me trazer conforto, que não vem só me trazer calmaria, que não vem me dar benefícios, mas vem me cobrar mudança. Vem me cobrar reavaliação de valores e conceitos. Mas Jesus quer implantar o reino. E uma das coisas que Jesus quer nos ensinar para implantar o reino de Deus em nós, porque o reino primeiro nasce em nós, eu não quero só uma mudança de comportamento. Eu quero uma mudança de ideologias, de valores, de conceitos. Então, nesse processo de se render a Cristo, que eu estou tentando desenvolver com vocês, nós precisamos reavaliar as nossas ideologias. Nós precisamos reavaliar os nossos conceitos. E o fato de Jesus ensinar na sinagoga e pregar as boas novas é porque ele queria que as pessoas avaliassem e se reavaliassem a partir do que ele falava. Porque ele quer implantar um novo estilo de vida. Ele quer implantar uma nova forma de viver. Ele quer implantar novas posturas de vida para os seus seguidores. Ele tem uma missão para os seus seguidores. Então não é fácil a gente mudar, não é verdade? Você já viu aquela pessoa cabeça dura ou não? Tem aqui em Londrina? Aquela pessoa que você fala assim, olha, mas você precisa mudar, mas você precisa... isso aí está errado. E a pessoa diz assim, não, vou mudar. Não quer mudar e não entende. E eu costumo dizer o seguinte, que nós não podemos mudar o comportamento sem antes mudar a mente. Porque se a mente não foi mudada, o comportamento pode até não agir agora como ele agiria. Mas assim que eu tiver a primeira oportunidade, a mente diz para eu fazer tudo que eu fazer de errado. É assim ou não é? Esse é o grande desafio de um pai com o filho para ensinar o que é obediência. Quando você diz assim para o seu filho, eu digo lá para a minha creche do papai, né? Para os meus 3. Eu digo assim, ó, isso aqui não pode. Mas não pode por quê? Não pode por causa disso, 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 disso. Você entendeu? Entendi.
Aí você vira as costas, ficou de castigo, pagou a penitência, dali a pouco está fazendo de novo. Aí você tem que ir lá e dizer assim, ó filho, não pode, porque isso aqui é assim, dessa forma e tal, e tal. Tá bom. Você vira as costas, e aí você tem que, por isso que Deuteronômio 6 fala, né, que você tem que inculcar o princípio. Porque quando o princípio entra, o comportamento muda, sim ou não? E o que Jesus queria era isso. A religião judaica trabalhava muito a performance, o comportamento. Vocês precisam mudar o comportamento, mas se vocês não mudarem o coração, o comportamento vai ser o mesmo. Então, alguém que quer se render a Cristo precisa compreender o ensino de Cristo e a mensagem das boas novas, que basicamente é uma mensagem de arrependimento. E aí precisa ser convidado constantemente a mudanças, a reflexões sobre o seu sistema de valor. Eu tenho já agido assim, tá? Tenho tentado. Quando eu faço alguma coisa errada e o Espírito me alerta, eu não fico muito no erro em si. Eu fico no porquê que eu estou fazendo aquilo. O que eu não entendi ainda, o que me falta para eu poder mudar esse comportamento aqui primeiro. Então, o Jesus que se incomoda conosco é um Jesus que quer mudar primeiro os nossos sistemas de ideias. Porque se você não mudar, não vai florescer. Então, Jesus não quer mudar apenas comportamentos. Isso é forte. Jesus quer mudar ideologias e conceitos. E isso é lindo. Aí, diz o texto, vamos caminhar, que Jesus curava. Então, Jesus tinha compromisso com a cidade, com as pessoas, o urbano. Jesus tinha compromisso com a palavra que ele ensinava. Jesus convidava ao arrependimento, pregando as boas novas da salvação, mas Jesus também não era uma pessoa que estava alienada dos problemas, das crises que as pessoas tinham. Então, quando ele percebia os enfermos, diz o texto aqui no versículo de número 35, no final, e curando todas as enfermidades e doenças. Havia poder nas palavras de Jesus e havia poder nos atos de Jesus. Então, para alguém se render a Cristo, precisa entender essa verdade. Que o Cristo a quem eu me rendo não é alguém que tem apenas poder no que ele diz. Ele também tem poder no que ele faz. Então, eu me rendo a Cristo não apenas pelo que eu ouço a respeito dele, mas pelo que eu vejo que ele pode fazer. E eu tenho que ter isso muito claro, porque senão eu acabo fazendo de Jesus apenas um curandeiro, que é o Jesus que só cura a doença, mas não cura o todo. Não é o Jesus que cura o indivíduo de uma forma integral. Eu tenho consciência plena que se Jesus tiver que fazer um milagre na minha vida de enfermidade, ele não vai me curar de uma enfermidade física e deixar o meu coração doente. Ele vai me curar por inteiro. E aí, quando Jesus curava, ele curava o paralítico, o leproso, não só da sua deficiência, mas ele também curava da sua situação existencial. Então, aquele homem que era um marginalizado, ficava no chão, esperando uma esmolinha, pelo amor de Deus, quando Jesus veio, Jesus mudou o estilo de vida daquele homem. Aquela prostituta, depois que Jesus a curou, ela não foi mais uma prostituta, ela mudou o estilo de vida dela. O paralítico, o cego e tantos outros que Jesus curou, mudaram a vida. Então, a cura de Jesus é uma cura integral. É uma cura física, mas é uma cura social, é uma cura mental, é uma cura familiar. Eu fico lembrando da história do leproso. E
Você sabe que o leproso não podia ter contato com ninguém. Aliás, eles ficavam afastados das pessoas, das cidades, e andavam, inclusive, com umas sinetas, como aquele gado que anda no campo. Então, ele andava, a sinetinha ia balançando, porque as pessoas sabiam que por perto havia um leproso chegando. Então, ela se desviava do leproso. Olha que segregação social que esse homem vivia, um leproso. Ele não podia conviver, ele não podia tocar, ele não podia estar com as pessoas. Aí Jesus vai lá e diz assim: eu quero ser curado, seja limpo. E aquele leproso ficou com a pele limpinha, maravilhosa, hidratada com o óleo do Espírito. O que vocês acham que esse leproso fez? Ele continuou lá ou ele foi para a casa dele? Foi para a casa dele, foi ver a família dele, foi estar com os seus. Ele voltou a viver, ter uma vida diferente. É isso que Jesus faz quando ele cura. A amplitude da cura de Jesus é muito maior do que apenas um toque físico que altera alguma coisa no organismo. A cura de Jesus é ampla. A cura de Jesus é integral. A cura de Jesus é para que as pessoas tenham uma vida normal. Então, quando eu me rendo a Jesus, eu preciso ter em mente que se eu tenho alguma enfermidade, alguma crise, eu não quero apenas que Jesus me cure daquela enfermidade física. Eu preciso estar aberto a uma cura integral. Porque senão Jesus vira apenas um curandeiro. E tem muita gente que quer Jesus como curandeiro. Que recebe a cura, mas não se rende a ele. Então, o texto é fabuloso porque ele está mostrando esse Jesus que vem implantar um novo estilo de vida espiritual para os seus seguidores. E aí, no versículo 36, diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. O que move Jesus é a compaixão, o coração compassivo. E a compaixão, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso à noite, sobre graça, é aquele sentimento do Deus que vê a sua desgraça, a sua dor, a sua crise, e ele vem em sua direção. Ele se move em sua direção para te livrar desse mal, dessa sua crise, dessa sua desgraça. Isso é compaixão. Quando Jesus viu as pessoas necessitadas, ele se moveu em compaixão. Essa é uma outra base que me ajuda a me render a Cristo. É um Cristo que não precisa da minha iniciativa, mas que já tem a sua própria iniciativa. E a minha desgraça, a minha dor, a minha necessidade o atrai em direção a mim. E um dos princípios da graça é que o que atrai a graça é a desgraça. Porque a graça entra para acabar com a desgraça. Então esse é o bom pastor que vem ao nosso encontro para nos restaurar a vida. Esse é o bom pastor que vem para suprir as nossas necessidades. E é muito interessante você pensar nisso também. Ele supre necessidade. Ele não supre outra coisa a não ser necessidade. Eu já contei a história aqui para vocês dos R$2. Já contei ou não? Já ouviram ou não? Ah, essa história é boa. Eu era seminarista. E aquela vida dura de seminarista. E eu não tinha muito dinheiro, não, porque eu ganhava o dinheiro da igreja e não tinha mais nenhuma ajuda. E era bem difícil mesmo, e eu tinha que ir para a minha cidade natal, quase todo final de semana, porque eu tinha compromisso com a igreja. Então era tudo muito regrado. E eu me lembro que, no meio disso, eu estava namorando, não é?
E acabou o culto, falei, eu vou levar a namorada para comer um lanche. E aí eu tinha assim aquela ideia, eu lembro até hoje o valor do lanche. O x-salada custava R$3. E o Guaraná Coca-Cola, R$2. E aí cheguei, acabou o culto, eu tinha que pegar o ônibus de madrugada para vir para Londrina, era um ônibus que vinha de Bauru. Falei, beleza, vou levar. Levei, fui lá na lanchonete de sempre, nem deixei eu olhar o cardápio, porque eu sabia quanto eu tinha. Falei, dá 2 x-salada e 2 coca. Daria quanto? R$10. E tudo bem, nem olhei o cardápio. E comemos x-salada, e tomamos a coca, eu achando que eu estava por cima da carne seca. Na hora de pagar, o lanche subiu R$1. Eu tinha R$10 e tinha R$3 para pegar um mototáxi, que custava um mototáxi aqui da rodoviária até lá o Quinta da Boa Vista. R$3. E agora, José? Olhei para a namorada e falei, e daí, você tem R$2? Mais dura que não sei o que. Eu falei, nem para ter dinheiro. E foi muito interessante, que eu falei, Deus, no meu coração, eu não tenho dinheiro para ir de madrugada para o apartamento. Eu não vou andar a pé, né? Eu sou meio medroso. Fica entre nós aqui, esse segredo revelado. Eu falei, Senhor, não tenho. Aí eu me lembrei que naqueles dias eu tinha aberto uma conta no banco, porque o presbítero da igreja era o gerente do banco, e ele abriu uma conta para mim no banco. E ele tinha me dado um cheque especial de R$50. Falei, agora lascou, vou ter que ir no banco, vou ter que sacar. Acho que só sacava R$10, era o mínimo, não lembro se era 5. O presbítero vai falar, o seminarista, mal abriu a conta no banco, já está ficando no cheque especial. E eu fiquei desesperado, falei, meu Deus, que dureza e tal, e fui indo ao banco. Com ela, pelo menos o carro ela tinha, andava o carro, né? E aí a gente chegou, parou na frente do banco lá, então o banco ficava aqui do lado direito, tinha uma rua, do outro lado tinha uma lanchonete lotada de gente. E aí, eu estava dirigindo o carro, quando a gente parou, logicamente eu ia abrir para a rua. Quanto que eu estava precisando, vocês lembram ou não? R$2. Quando eu abri a porta, pisei no chão, o que tinha no chão? R$2. Mas eu dei um grito, o pessoal da lanchonete até o show. Oh, aleluia! Eu não precisava de 5, eu precisava de 2. Essa é uma história que me marca profundamente, porque era o que eu tinha necessidade. Então eu tenho aprendido que o meu Cristo, ele não vai me dar além das minhas necessidades. O compromisso dele é com a minha necessidade. Agora, o que vem a mais é a obra da graça. Então, eu tenho que entender que Jesus, quando foi e caminhava com essas pessoas, ele tinha esse compromisso de suprir as necessidades de cada uma delas. E para eu me render a Cristo, eu tenho que ter isso em mente. No Jesus que eu sei quem é e o que ele faz, o compromisso dele comigo é com as minhas necessidades. E tem muita gente que não se rende a Cristo porque não está satisfeito com o suprimento das necessidades, quer mais. E aí, para a gente já pensar, para fechar isso aqui, a gente tem que entender qual é a maior necessidade do ser humano e onde Jesus, de fato, irá suprir essa necessidade. E a maior necessidade, o lugar mais importante para o ser humano, para esses aqui, que estavam desamparados, aflitos, como ovelhas sem pastor, se chama cruz. E um dos objetivos de Jesus no seu ministério messiânico é mostrar que a rendição a Ele não pode partir de outro ponto, a não ser na cruz. E aí a cruz, de novo, é um convite desconfortável. Não é um convite fácil. É um assunto desconfortável. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Mas é o princípio das Sagradas Escrituras.
E na minha espiritualidade sadia, saudável, eu entendo que tudo que parte na minha vida em relação à minha relação com Cristo, parte da verdade que a cruz desencadeou na minha vida. E aí também é difícil, porque a gente tem uma ideia muito forte nessa sociedade do prazer, de um cristianismo sem cruz. E aí eu vejo que tem um monte de crente com um ponto de interrogação na cabeça, perguntando assim para Deus: mas por que tanta dor? Por que tanta crise? Por que tanto sofrimento? Por que isso? Por que aquilo? Porque eles acham que servir a Deus é ficar livre do sofrimento. E não é verdade isso. Servir a Deus é eu ficar livre no sofrimento, e não do sofrimento. Quando os discípulos esperavam o Messias, quando os judeus esperavam o Messias, eles não esperavam a cruz. Eles queriam outro tipo de Messias. Eles queriam outro tipo de Salvador, de resgatador. E Jesus vem mostrar que o caminho da rendição a este Messias está na cruz. Quando os discípulos estão ali, a multidão está falando muita coisa sobre Jesus, lá em Mateus capítulo 16, os versículos 15 e 16, Jesus pergunta assim: e vocês, quem dizem que eu sou? Vocês lembram da resposta de Pedro? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí os discípulos não entendiam isso. E aí olha por que eles não entendiam. Olha o capítulo 16, versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Para um discípulo que ainda não tinha entendido muito bem o ministério de Jesus, não era isso que ele esperava. Um Cristo, um Messias que vai sofrer, que vai ser humilhado, que vai ser preso, que vai ser envergonhado, que vai passar pelo que ele passou. Ele não podia ir para Jerusalém na cabeça de muita gente. Mas é em Jerusalém, e é no sofrimento e é na cruz que vem a grande obra de rendição a Cristo. Quando o próprio Cristo se entrega. Hoje de manhã nós participamos da ceia, e a ceia me lembra quem Jesus é e o que ele fez, porque é o ponto principal, a cruz. Ele não é só o Jesus que cura, ele não é só o Jesus que passeia nas cidades, nos povoados, conhecendo todas as coisas, ele não é só o Jesus que ensina a palavra de Deus como ninguém, ele não é só o Jesus que fala de uma palavra de salvação, mas ele é o Jesus que morre, que se entrega, que vai para a cruz, que não quis morrer de uma outra forma, porque já que é para morrer por pecadores, podia morrer de outra forma, não podia? Podia. Se o negócio é morrer, matar é facinho, eu acho. Mas ele escolheu morrer de uma forma vergonhosa. E aí, para quem espera o Messias, para quem espera o Salvador, olhar para isso é uma experiência muito, muito difícil. Mas quando eu vejo o que Jesus fez, a obra que ele consumou na cruz, a sua disposição de cumprir esse ministério que nós lemos aqui em Mateus capítulo 9, eu vejo a dimensão do que é se render a ele. Por isso que não existe cristianismo sem cruz. Porque a base de Cristo no seu ministério está na cruz. E é por ela
naquele momento que ele se entregou, que nós fomos salvos. Tim Keller, pastor presbiteriano, ele tem uma frase muito interessante para a gente entender um pouco o que significa essa morte de Cristo. Ele diz o seguinte: quando pensamos na cruz e no relacionamento de Cristo com o mundo, precisamos entender que em qualquer relacionamento onde existe algum dano ou prejuízo, o custo será pago por alguém. E o fato de Jesus querer ir para a cruz, ou ir para a cruz, porque o Pai assim designou, foi porque ali foi o lugar onde ele pagou as custas do nosso pecado. E ele, como diz o apóstolo Paulo, ele aniquilou o escrito de dívida que estava sobre nós. E aí, para a gente ainda pensar nessa experiência de rendição, vamos pensar no que a cruz proporcionou para nós. A cruz proporcionou o perdão dos nossos pecados, não é verdade? E não existe experiência de perdão sem que haja morte antes. Desconfortável, de novo, seguir esse Jesus, se render completamente a Ele. Não existe perdão sem morte antes. Porque para perdoar não é fácil, né? Morrer, aquele sentimento de vingança, de vitimização, de dor, de querer ser o juiz das próprias causas. Quem não morre para isso não pode perdoar. Ou é aquela pessoa que se engana em dizer assim, talvez você já ouviu isso, eu perdoo, mas eu não esqueço. Então, precisa haver uma experiência de morte, porque aquilo morre para uma outra coisa nascer e viver. E é desconfortável o perdão. Eu me lembro uma vez, eu estava aconselhando um casal que estava por uma crise profunda de casamento. E aí, o marido, um dia, outro dia eu atendi a esposa. E o marido se arrependeu. Mas ele não se rendeu completamente, entendeu? Depois do que você está ouvindo aqui. Ele se arrependeu, mas ele ainda tinha umas... Ele não conseguiu se render completamente. Algumas coisas estavam vivas nele ainda. E aí eu trabalhando com a esposa o perdão. Eu me lembro que a gente falou sobre perdão uns 5 encontros. Mas chegou um dia, ela falou assim, quer saber, pastor, para mim chega esse negócio de perdão. É muito difícil, eu não aguento. Eu não tenho estrutura para perdoar. Eu não dou conta. Olha lá, ele continua fazendo, às vezes, não faz mais o que fazer, mas faz outras coisas. Não aguento esse homem, não aguento. O que eu faço? Aí eu disse assim para ela, você tem que morrer. Você tem que morrer. Porque enquanto você ficar legislando como a juíza do seu marido e não se render à obra de Cristo na vida dele, ele não vai ser mudado. Ela ficou brava comigo, sabe? Ficou meio de bico. Porque a ovelha é assim. Gosta do pastor até o dia que o pastor dá uma chamadinha de atenção. Mesmo que seja com amor. Falei, tá bom, entreguei para Deus. Falei, Senhor, está nas tuas mãos. Passou um tempo, vieram os dois lá falar comigo. Um sorriso aqui, sabe? Um sorriso como gato. Falei, oh glória, o óleo do Espírito está sobre eles, né? E aí ela disse, pastor, foi difícil, eu saí daquele dia aqui com raiva, brava, mas eu entendi, eu me rendi ao poder do perdão. E ele resistia em mudar muitas coisas porque eu ficava cobrando demais e ele fazia isso para me atingir. Quando eu me rendi e deixei nas mãos de Deus, ele mudou. Ele falou, é verdade. Hoje eles estão uma benção, estão juntos. Então, o perdão parte da morte.
Quem não está disposto a morrer para muitas coisas, para alguns conceitos, para alguns juízos, para alguns sentimentos, não é capaz de perdoar. E é na cruz que o perdão é consolidado, porque a cruz é lugar de morte. E aí tem um livro fabuloso, né, do John Stott, chamado A Cruz de Cristo. E aí John Stott tem uma sacada assim fabulosa nesse livro, quando diz assim: qual é a essência do pecado? É o ser humano querendo se colocar no lugar de Deus. E quando eu não estou disposto a perdoar porque eu quero ser o juiz, quero ser o julgador, quero legislar sobre o erro do outro, eu estou querendo meio que ser Deus, né? Que eu estou me colocando no lugar de Deus. Aí ele vai dizer algo fabuloso, ele vai dizer assim: mas qual é a essência da salvação? Se a essência do pecado é o homem, o ser humano se colocando no lugar de Deus, qual é a essência da salvação? Aí John Stott vai dizer que a essência da salvação é Deus se colocando em nosso lugar. E aí quando você olha, quer ver? Vamos abrir aqui, ó, Filipenses capítulo 2. A partir do versículo de número 5, diz assim, Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Um bom caminho para nós. Jesus tinha conteúdo para se esvaziar. E ele se esvaziou. Ele tinha do que abrir mão. E ele abriu mão, por amor a mim e a você, até a cruz. Então, o poder do perdão, naquele que quer se render a Cristo, é o mesmo caminho. Se esvaziou, se humilhou, obedeceu e morreu. Então, como eu disse no início, eu estou concluindo aqui, não é fácil a gente se render a Cristo. Não é fácil abrir mão de um dinheiro grande para comprar esse campo que me convida a esse tipo de posturas. É difícil, é complicado, é doloroso, porém, é que o que ele proporciona, eu não encontro lugar nenhum. O que eu obtenho ao me render completamente a Cristo e caminhar nesse caminho de cruz, ninguém e nada pode me dar. Nenhum tesouro nessa terra é maior do que isso. Nenhuma ação do homem é mais valiosa do que essa. Porque a cruz revela o maior ato de amor da história. E é o amor que atrai para a eternidade. É o amor que atrai para a salvação. É o amor que atrai para a vida eterna. É o amor que atrai para a viva esperança gloriosa. Por isso que Deus precisou dar o seu único filho, para que aquele que nele crer, aqueles que se renderem, entenderem, compreenderem, já falei um pouco disso lá no início, não morram, mas tenham a vida eterna, João 3,16. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o meu desafio para você nessa manhã é: renda-se completamente. Mas que a sua rendição parta do princípio de quem Jesus é e o que de fato ele fez. Quanto mais claro você tiver isso, e eu tentei fazer uma síntese aqui nessa manhã sobre o ministério de Jesus, baseado em Mateus capítulo 9, quanto mais clareza nós tivermos em quem Jesus é e no que ele fez, mais
graça nós teremos a nos render completamente. Melhor será essa rendição, ela terá mais qualidade, ela terá mais efetividade na nossa vida. E uma das coisas que nós não podemos perder de vista é quem Jesus é e o que de fato Ele fez. Então, pensando no dia de ceia, pensando na obra da graça, que nós vamos falar à noite, nós precisamos lembrar de quem Jesus é e do que Ele fez. Talvez você ainda não se rendeu a algumas coisas, ou em algumas áreas, porque ainda lhe falta essa compreensão do ministério messiânico de Jesus na sua vida, na sua história. E aí fica o desafio da gente orar e tentar buscar isso de uma forma mais intensa e mais profunda. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra, porque ela nos esclarece a respeito de Jesus. E a nossa oração é que cada vida que acabou de ouvir esse estudo possa pensar mais em Cristo como Senhor e como Salvador, como esse Jesus que se importa conosco, como esse Jesus que interage conosco nos dramas da nossa vida exatamente porque Ele quer que nós nos rendamos a quem Ele é e ao que Ele fez. Se pessoas aqui estão refletindo sobre esta palavra, que esta palavra lhes traga vida, graça e transformação para o louvor da Tua glória, no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.